Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Juízes 6, 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, 3. Porque, cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir, 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor, 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, 8. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. 10. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos a minha voz, 11. Então, veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, 13. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, 14. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura, não te enviei eu, 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai, 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem, 17. Ele respondeu, se, agora, achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas, 18. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes, 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto, e o caldo, numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e o apresentou, 20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez, 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença, 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus. Pois vi o anjo do Senhor face a face, 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não temas. Não morrerás, 24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abesitas, 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, 26. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar, 27. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele
e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. 29. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E, perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. 30. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã, será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. 33. E todos os midianitas, e amalequitas, e povos do Oriente se ajuntaram, e passaram, e se acamparam no vale de Jesiel. 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesitas se ajuntaram após dele. 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros a Zer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. 37. Eis que eu porei uma porção de lã e eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque, ao outro dia, se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. 40. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Juízes 7, 1. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do roteiro de Moré. 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. 7. Então, disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por ao arraial. 11. Ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com seu moço por até a vanguarda do arraial. 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão,
Praia do Março, de 13. Chegando,